enfrenta uma dificuldade de compreender quem pode fazer o quê em matéria de edição das normas. É verdade que a premissa básica é que a formação da política pública básica de saúde se dá no âmbito federal. Mas se dá no âmbito federal como? Através de lei? Através de decreto? Através de aviso circular? Ou como a gente tem especificamente no caso do Ministério da Saúde, através das normas operacionais, que hoje ensejam relações nacionais de medicamentos, RENAME, RENASE, que são normatizações técnicas. E essa é uma dificuldade de compreender até onde é preciso que o Congresso Nacional faça e a partir de onde é competência do órgão federal fazer. Então, tudo que é fundamental em matéria da prestação do serviço de saúde, em primeiro plano, como inovação normativa, deve se consagrar em lei. No caso, a maior parte da normatização se encontra na Lei Federal 8080. Como a saúde é algo de complexidade indiscutível, evolução rápida, demandas cada vez mais múltiplas, progressivamente de forma crescente, não é ideal que a normatização específica de como a saúde deve ser prestada aos cidadãos se dê em lei, porque o processo legislativo é um processo muito mais moroso, é um processo lento, não combina a rapidez das respostas que se exige nos serviços de saúde com a morosidade que é inerente como característica ao processo legislativo. Então, nós temos uma normatização técnica que necessariamente há de ser realizada pelos órgãos do Executivo. No caso, por exemplo, do Executivo Federal, ele estabelece, em relação ao fornecimento de medicamentos, uma relação básica, que pode ser aumentada pelos estados. Mas como o serviço de saúde, do ponto de vista administrativo, ele é descentralizado entre os entes da federação, e aí entra a atuação dos estados e dos municípios, nós podemos ter algo que dependa desde um hospital municipal a uma entidade privada contratada pelo município. Então, olha como a coisa já se complica. Eu tenho uma lei federal, que é a Lei 8080, que estabelece basicamente as normas relativas ao serviço de saúde. Eu tenho milhares de normas técnicas editadas pelo Ministério da Saúde e na atividade desenvolvida pela União, pelos estados e pelos municípios, eu vou precisar muitas vezes de normatização por leis estaduais e municipais, mais normatização técnica das secretarias estaduais e municipais. Então, eu brinco que a chance da gente ter uma construção normativa esquizofrênica seria grande se a gente não tivesse uma participação das comissões tripartites e bipartites. E aí eu acho que a professora Maria Inês pode, inclusive, explicitar a ação integradora dessas comissões. Sem dúvida, Raquel, porque essas comissões são os âmbitos em que tudo se discute mensalmente no SUS. Mensalmente se reúnem as comissões intergestores bipartites, estados com seus municípios. Mensalmente se reúne em Brasília a comissão intergestores tripartites. E absolutamente tudo é pactuado, é acordado, é combinado e, mais importante, é escrito e publicado. Então, nada existe dentro do Sistema Único de Saúde que não passe por essas etapas. E tudo, absolutamente tudo, é publicado. Seja como resolução de Conselho Nacional de Saúde, seja como portaria do Ministério da Saúde, seja como resolução colegiada da Anvisa. E eu lembro que o Brasil, nesses últimos anos, 2011 para cá, ganhou 2 leis importantíssimas na saúde, além da 141, que é do financiamento. A lei da RENASE, aliás, o decreto 7.808, que regulamenta a lei do SUS. Imagina, a lei do SUS é de 1990. Teve o seu decreto regulamentador em 2011, que é aquele que faz a RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que são as competências, na verdade, o que é que o SUS tem de prover. E uma outra lei muito importante é a Lei 12.401, que é de 2011, que criou a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias do SUS. Não é do Ministério da Saúde. É como se dizer, é do Brasil. Não é do Brasil porque ela não vale para o militar, por exemplo, para o sistema de saúde dos ministérios militares, mas vale para o SUS.
e que também deve valer para a Agência Nacional de Saúde, para o Sistema de Saúde Suplementar. Falando sobre a tecnologia, pegando o gancho da tecnologia, é preciso haver um limite do uso, da incorporação da tecnologia ao SUS? Não só o SUS, não é, Érica? Porque os países civilizados acordaram com essa questão da tecnologia no final dos anos 80, começo dos anos 1990, simplesmente porque enquanto se pôde aumentar imposto e cobrir o gasto com saúde, eles foram fazendo. Só que chegou um ponto que notaram que as incorporações não estavam resultando em melhor saúde. Veja-se o caso dos Estados Unidos. É o país que mais gasta com saúde no mundo, são trilhões e trilhões de dólares anuais, e, no entanto, não tem o melhor sistema de saúde, nem tem os melhores indicadores de saúde. Isso chamou muita atenção, inclusive, do mundo todo, não é? Então, a incorporação de tecnologia passou a ser algo muito importante, muito necessário, e todos os países foram evoluindo no que chama de ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde. Então, nós temos muitas agências hoje de muito bom nível, e a nossa, inclusive, a Conitec, que é essa Comissão Nacional do SUS, já está sendo classificada como uma das melhores que tem ocorrido nos últimos anos no mundo. E para incorporar, a gente precisa responder a 4 questões. A primeira é, funciona? Ou seja, é eficaz? Segundo, o quão bem funciona? Ou seja, é efetiva? A terceira é, a que custo funciona? Ou seja, é eficiente? E uma que é muito importante em um país de desigualdade social quanto o nosso, que é a equidade. Ou seja, quantas pessoas vão precisar daquilo? Porque se não puder dar para todos, atendendo o princípio da universalidade, vai ter de ser posto em jogo o princípio econômico do custo-oportunidade. Aquele dinheiro que o país tem de gastar para fazer a ação naquela tecnologia, ela vai impactar no indicador de saúde do país, ou se eu pegar este mesmo dinheiro e aplicar em outra ação ou serviço de saúde, eu não vou obter um impacto maior. Então, nós trabalhamos, limite tem de haver, existe em todos os países, nada é limitado, e principalmente quando eu lembro, a ciência é a crítica, a tecnologia é a crítica. E tem de ser assim, porque senão se para a inovação, não é? Mas a utilização da tecnologia tem de ser racional. E tem de ser eficaz, tem de ser efetiva, tem de ser custo-efetiva e tem de ser custo-oportuna. E como evitar que o SUS acabe se tornando, com a judicialização, um complemento a quem já está em um plano de saúde, num sistema de saúde suplementar? Como eu falei, na verdade, o sistema de saúde suplementar não é um sistema. Ele tem o nome de sistema. Primeiro, porque ele não tem níveis de atenção. Segundo, porque ele não tem essa sequência de atenção com linha de cuidado, como a gente diz, que o indivíduo vai da promoção da saúde, que é a integralidade assistencial. Ele, por natureza, não é integral, porque ele é baseado em contrato. E o contrato vai depender do quanto a pessoa se propõe a gastar do seu próprio dinheiro para fazer essa cobertura. E mesmo que ele quiser ser integral, ele não consegue, porque ele não tem oferta de serviços, de estruturas para tanto. Então, por natureza, ele já é um sistema compartimentado, ele é um sistema parcial, não é sistema. E outra coisa, são várias as operadoras de saúde, né? São várias as operadoras, tanto que você pode ter até o plano odontológico e o plano médico em separado, o plano ambulatorial, o plano da internação. Só por aí você vê que não se constitui propriamente em um sistema de saúde. Acontece que, pelo princípio da universalidade, qualquer brasileiro tem direito ao SUS, né? E, portanto, o que nós não podemos deixar acontecer é o SUS ser complementar do sistema suplementar, que, na verdade, é o que a judicialização faz ao interpretar mal
o conceito de integralidade ao interpretar mal os blocos de financiamento do sistema e as competências dos entes federados. O que nós temos de tomar cuidado é que quando ocorrer esse encontro da saúde suplementar com o SUS, que nós tenhamos o máximo de informação do doente. É necessário que o doente se insira no SUS e não venha pegar só um pedaço daquilo que ele necessita, por quê? Pela própria segurança dele. E para que nós possamos avaliar resultado. Além do mais, é uma questão de responsabilidade. Por exemplo, se um doente na saúde suplementar tem a receita de um determinado medicamento, ele pega no SUS o medicamento e volta lá para o seu atendimento fora do SUS, o que acontecer de errado com o uso daquele medicamento, de quem é a responsabilidade? Certamente vai voltar com uma ação judicial contra o SUS, porque o remédio foi obtido lá. Então, Augusto dos Anjos, um poeta paraibano, e eu sou paraibana, gosto muito de citá-lo, dizia que, que existe um contubérnio do verme com a bactéria, né? Que é uma coisa muito positiva, porque o verme e a bactéria dão conta do defunto. Eu não sei se você conhece esse poema dele, mas chama-se O Verme. Né? Então, mas esse contubérnio SUS e Sistema de Saúde Suplementar não é bom. Perde o país, porque perde responsabilidade, perde informação, perde a melhoria que a boa informação traz, a melhoria contínua de qualquer sistema, e perde os doentes porque vivem sobre risco. É o risco da falta do controle, é o risco da incorporação crítica e irresponsável, racional, não é? E o risco de tomar uma subdose ou uma superdose e isso ele fica completamente desprotegido. Não fica tanto que judicializa, mas na hora da judicialização é contra o Sistema Único de Saúde. Bom, a gente está chegando ao final da aula, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Um dos aspectos que eu acho relevante quando se faz uma interlocução com um profissional que atua na gestão administrativa do Sistema Único de Saúde, que tem larga experiência como médica, como é o caso da professora Maria Inês, é que nós, profissionais do direito, começamos a tomar ciência da complexidade do sistema com o qual nós trabalhamos, o que nem sempre é fácil. Para nós, profissionais do direito, abrir a Constituição e falar o direito à saúde é de todos e dever do Estado, em princípio, no tocante a um sistema que constitucionalmente se afirma integral e se afirma universal, significa a Constituição deu tudo a todos. A Constituição deu universalidade a todos, integralidade, tudo em matéria de saúde. E a nós, profissionais do direito, isso pode significar uma leitura não sistêmica, literal e individualizada e afastada de um contexto administrativo de atuação, que qualquer coisa que alguém peça do Estado em matéria de saúde deve ser outorgado. Sob outro ponto de vista, a gente não pode ignorar que o direito à saúde, em diversas realidades, ele é amesquinhado. No sentido de que o cidadão não tem o básico, o cidadão de fato ainda não consegue aquilo de que necessita. E existe um vácuo que traz uma controvérsia, uma tensão, uma angústia jurídica e social indiscutível. Eu tenho uma sociedade que precisa de uma saúde efetiva e não a vê concreta no seu cotidiano, e eu tenho uma Constituição que teria feito uma promessa de dar tudo a todos. E diante desse confronto, quando se bate a porta de quem tem a última palavra de interpretação do ordenamento jurídico, que é o judiciário, qual é a interpretação que se faz? Seja por meio de atuação do Ministério Público, individualizada em ações de cada um dos interessados, a interpretação que se faz é preciso atender essa demanda. O que quem trabalha com o sistema jurídico precisa perceber que ao analisar cada pedido individualizado, ele não pode perder de vista a complexidade do sistema. Ele não pode perder de vista o conjunto de normas técnicas que conselhos sociais se reuniram para conceber na origem, que comissões bipartites e tripartites fizeram, analisando estudos que foram realizados no tocante à eficácia de tratamentos, à efetividade, à eficiência de medicamentos. Ou seja, você não pode ter uma visão absolutamente teórico-jurídica de um sistema cuja integração implica atividade integrada, articulada, coordenada, com conhecimentos das searas mais diversas, em níveis
estaduais, municipais e federal, criando um conjunto que é dificilmente apreendido. A gente não sabe, na maioria das vezes, boa parte dos profissionais do direito não sabe que esse conjunto existe, não sabe o que está por trás de uma relação de medicamentos, a quantidade de estudos que foi feito. E, na verdade, o que inspira o deferimento de algo que não esteja nessa normatização técnica, não há a menor dúvida que é garantir o que a Constituição promete, que é a saúde. O que nós precisamos perceber? Que o sistema de saúde é complexo, que a universalidade se dá em face de todos que aceitem as regras do sistema e que as regras do sistema têm que ser elaboradas para que desde a atenção primária, a atenção terciária, desde a prevenção, o diagnóstico, a terapêutica e a reabilitação, nós tenhamos uma atividade integral desse sistema. A integralidade não vai significar dar tudo, mas que o tudo que esteja colocado nas normas vinculantes daqueles que integram o sistema de saúde seja o máximo possível diante da realidade que nós vivemos. E aqui não se trata de legitimar que recursos de saúde sejam desviados para publicidades institucionais. Se trata de afirmar que os recursos de saúde empregados de acordo com uma normatização razoável que busca dar integralidade do início ao fim do sistema, de fato, tenham como resposta uma melhoria da atividade do cidadão. E a gente precisa entender que é preciso arrecadar melhor em face do orçamento público, gastar melhor em relação ao serviço de saúde e que todos os atores, desde o cidadão, ao juiz, ao advogado público, ao Ministério Público, a todos aqueles que atuam articuladamente em relação ao Sistema Único de Saúde, todos precisam compreender como esse sistema funciona. Porque senão nós corremos o risco de maltratar o próprio sistema. Buscando curá-lo, nós criamos uma situação pior do que a que nós já temos. Eu gostaria de finalizar